A gente vai conversar agora com o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros aqui no Amazonas, Sérgio Alexandre, e ele está pronto ali para trazer para a gente, porque a gente tem dois assuntos para falar com ele, tá? Eu vou falar primeiro sobre essa questão do abastecimento, em razão da BR-174, em razão das nossas rodovias, e depois a gente vai falar sobre o assunto do possível indicativo de greve por causa da questão do preço do diesel. Mas antes disso, olha só a situação da BR-174, é um trecho que pode inclusive desmoronar, já aconteceu em outros momentos, tá? Inclusive a gente tem aqui o Ivan Nascimento que passou por esse trecho, desmoronado, ficou ali ilhado, sabe assim, numa situação extremamente complicada com as pessoas que precisam transitar de um estado para o outro. E a gente vai conversar sobre como é que estão os caminhoneiros nessa situação desse trecho aqui de alagamento da BR-174, tá? Porque os caminhoneiros não querem passar, estraga o caminhão, estraga o sistema eletrônico, né, eletroeletrônico do caminhão. Tá muito, o volume de água é muito forte ali. Sérgio, bom dia, Sérgio. Como é que os caminhoneiros estão se sentindo com relação a esse trecho aí? E eu queria aproveitar para te perguntar como é que está a BR-174 com relação à infraestrutura. Uma boa tarde para você e obrigada por ter atendido aqui o nosso chamado para falar sobre esse assunto. É uma boa tarde. A possibilidade da gente, né? O caminhoneiro com a BR-174, a gente vem sofrendo já uns 3 anos com essa situação, uma situação que só tem piorado, e com a chegada da chuva e a subida dos rios, a situação ficou ainda pior, correto? A gente lamenta que a cidade de Manaus vai ter que importar produtos que não sejam regionais, porque tivemos problema lá em Caroebe com a estrada, com a BR-210, que rompeu e foi parcialmente recuperada, estamos passando com dificuldade. Mas a BR-174, o trecho da reserva, já não pode mais ser chamada de rodovia. A gente está chamando de ramal da reserva, porque o asfalto já se foi todo, e é um trecho que normalmente a gente fazia em 1h30, 2 horas. Hoje o caminhoneiro está levando 5 horas somente no trecho da reserva. Hoje não é mais possível nós sairmos de Boa Vista no raiar do sol e chegar em Manaus ao pôr do sol, devido às péssimas condições. Deixa eu te fazer uma pergunta. Conforme esse movimento que vocês estão encontrando aí, já tem alguns caminhoneiros que não estão aceitando fazer o frete por causa da situação do trecho da reserva e da situação nesse trecho que está alagado aí. Diminuiu o número de vindas e idas, de frete ali dos caminhoneiros. Como é que vocês estão se comportando com relação a isso? Está dando para sobreviver? Vocês estão conseguindo se virar? Como é que os caminhoneiros estão sobrevivendo sem conseguir fazer o trabalho para não estragar o caminhão, e quando faz, ainda recebe pouco? Olha, hoje a situação do caminhoneiro autônomo é praticamente uma situação de desespero, porque o valor do preço do frete, condições de rodovia, péssima, e a gente não está encontrando espaço para aumentar esse valor, correto? Porque 90% dos serviços que a gente pega, a gente é subcontratado por uma transportadora, correto? Que às vezes tem contrato longo com quem embarca e ela não consegue também repassar. Então a tendência hoje é ir parando aos poucos. De greve a gente já está, porque trabalho tem, mas as condições de frete não tem condições de fazer. Hoje, com o valor do diesel, condições de tráfego e toda a despesa que a gente tem, está impossível você manter um caminhão na estrada. Hoje você não tem condições. Então, hoje a categoria está parando gradativamente. A gente não tem condições de continuar exercendo a atividade. E eu vou chamar o Márcio, que está ali para falar sobre esse assunto também, porque já houve uma conversa com o Sindicato Nacional, né, Sérgio, sobre o preço do diesel, o preço do frete, que inclusive foi discutido pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, e por causa dessa questão do tabelamento, o Márcio pode vir aqui comigo para a gente discutir isso aqui com o Sérgio, porque a outra situação que a gente precisa colocar aqui na mesa para discutir é a questão do possível indicativo de greve. O Márcio, inclusive, trouxe essas informações, né, Márcio? Uhum. Em 2018, a gente experimentou uma semana dos caminhoneiros paralisados por causa 10 dias de paralisação. Foram 10 dias de paralisação, mais de uma semana, perdão, e isso acabou com o PIB, movimentou a cidade, o país inteiro, o país ficou numa situação extremamente complicada. E a gente agora vê uma outra possibilidade de indicativo. Pois é, eu tinha perguntado ao Sérgio como é que estão essas negociações
E como é que está a categoria nesse contexto? O pessoal do Amazonas aqui com o pessoal da Nacional, o que já foi discutido sobre essa possível paralisação, Sérgio? Na verdade, a iniciação de uma discussão de uma paralisação, ela vem se dando já há alguns dias, né? E com a publicação da nova tabela de frete, que é uma resolução, a gente não fica conformado porque a tabela de frete ela não é cumprida. E as entidades sindicais e a categoria, nós não temos um instrumento para fazer esse reajuste do frete, correto? Nós temos um projeto que está parado, que é o Marco Regulatório do Transporte de Carga, que está parado há mais de 15 anos no Congresso Nacional. Cada nova legislatura é um novo relator e esse projeto nunca avança, correto? E nós não temos um instrumento para fazer cumprir essa tabela mínima de frete. Então, isso causa um desconforto na categoria. Nós estamos negociando sim, mas sem muito avanço, correto? Uma proposta que venha amenizar, pelo menos, o bolso do transportador para que a gente continue prestando o serviço que tanto o país precisa, porque hoje, como vocês falaram, na greve anterior, houve um prejuízo muito grande à nação, quando a categoria decidiu parar. E a gente quer continuar trabalhando, mas a gente precisa sobreviver. A gente tem família para sustentar, a gente tem um caminhão para manutenção. Quando o dinheiro é pouco, aí falta para manutenção, como compra de pneu. Hoje um pneu que há 2 anos atrás nós comprávamos por R$1.200, R$1.300, hoje está R$4.500. Ou seja, Sérgio, vocês estão sofrendo, primeiro, com o aumento do diesel, né? Que agora está em 6,94 e em algumas regiões do Brasil chega a 7,30. E estão sofrendo também com a questão das estradas, ou seja, ainda não dá para falar que já estão tendo prejuízo ou não? Não, prejuízo a gente já vem tendo há muito tempo. A situação agora só fez ficar desesperadora. É esse o termo que a gente tem usado, porque os companheiros que a gente tem conversado, eles percebem o desespero nas conversas dos companheiros, porque não tem condições mais. Você ver um cidadão que está com um patrimônio na mão e não tem como mais sustentar, nem que seja a família dele. E aí a gente está falando uma situação já de desespero da categoria. E aí a gente está falando de mais... toda a situação. E aí a gente está falando de mais de 6.200 trabalhadores só no Amazonas, é isso? Isso, só no Amazonas. Se a gente for levar em consideração o Amazonas e Roraima, que o sindicato hoje representa, nós estamos falando em quase 12 mil O dobro, né? pessoas, entre homens e mulheres, que fazem parte dessa categoria. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada, viu, pelas informações. A gente que agradece muito mesmo por expor não só a situação da BR-174, mas também a M010. Correto? A gente vai continuar acompanhando. E a gente fica muito agradecido por expor essa situação à sociedade e fica um pouco apreensivo, porque a gente espera e torce que não chegue, seja preciso fazer greve e haver um novo desabastecimento no país. Sérgio, qualquer novidade, aciona a gente aqui, tá? A gente fica contando com você. Não, a gente que agradece, muito obrigado, e a gente, se tiver alguma novidade, a gente encaminha sim à imprensa. Maravilha.